Muito bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que alegria nós podemos estar juntos mais um domingo para celebrar o nosso Deus poderoso. Como os pastores costumam dizer, muito obrigado por nos deixar estar na sua casa nessa manhã. Que você possa se assentar, aquietar o seu coração. Se você está em casa com a sua família, reúna todo mundo aí para que a gente possa iniciar essa celebração juntos nessa manhã de domingo. Mais um dia em que as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre a minha e sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Ele tem cuidado de todas as coisas na sua casa, assim como Ele tem cuidado na minha. Eu tenho certeza que Ele tem cuidado da sua vida, assim como Ele tem cuidado da minha vida. Deus é poderoso. E nessa manhã, para iniciarmos essa celebração, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, um texto muito conhecido, está ali em Salmos no capítulo 29. A gente vai ler o Salmo de número 29, um Salmo de Davi, que fala a respeito do poder de Deus, da grandeza do nosso Deus. Abra a sua Bíblia aí. O Salmo de número 29... O salmista vai dizer: deem, o tributem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Versículo 3: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios, como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o Senhor abençoa o seu povo com paz. Glórias a Deus. Nós servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Deus que governa sobre todas as coisas. A voz do Senhor governa sobre todas as coisas. O texto fala que a voz do Senhor governa sobre os dilúvios. O texto fala a respeito de várias questões da natureza. E nesses dias, mais do que nunca, nós podemos ver essa voz do Senhor, as mãos do Senhor, o poder do Senhor operando sobre a natureza, sobre as nossas vidas. Nós temos insistido em citar isso, em dizer para você: confie, espere, porque esse é o objetivo de sermos igreja. Um olhar para o outro e dizer: meu irmão, não desanime. Nesse domingo eu quero dizer para você: se esforça, tenha bom ânimo, o Senhor é poderoso. A voz do Senhor governa sobre todas as coisas. O Senhor é poderoso para governar sobre as suas situações. O Senhor é poderoso para governar sobre as minhas situações. O Senhor é poderoso para governar sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, sobre toda a terra. É isso que o salmista Davi vai nos dizer nesse texto. O Senhor é poderoso, e por isso que ele inicia o texto dizendo: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Muitas vezes nós, quando oramos ou quando estamos envoltos nos nossos pensamentos, nós, sem querer, por causa da nossa natureza pecaminosa, a gente se pega duvidando, a gente se pega não dando ao Senhor a glória devida ao seu nome. Muitas vezes alguma coisa boa ou uma coisa não ruim acontece nas nossas vidas e nós logo queremos trazer a glória para nós mesmos ou queremos dar a glória para outro, mas toda a glória sobre a nossa vida tem que ser dada ao nome do Senhor, porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que tem governado sobre todas as coisas. Já fazem mais de 60 dias que eu e você não podemos nos reunir pessoalmente, e o Senhor tem governado também sobre isso, sobre esse tempo. A decisão de quanto tempo ainda nós vamos ficar separados não vai vir de um governante humano,
vai vir daquele que governa sobre todas as coisas nos céus e na terra, o Senhor Deus poderoso. Ele já sabe quando nós poderemos nos reunir novamente, se nós poderemos nos reunir novamente. Ele sabe de todas as coisas. Ele já sabe como vai ser a sua semana, Ele já sabe como vai ser a minha semana. Ele cuida e governa sobre todas as coisas. Ele cuida e governa sobre todas as coisas. E quando a palavra fala todas, a palavra não está falando algumas. Preste atenção, são todas as coisas. Você pode pensar em qualquer coisa agora, qualquer coisa. O Senhor governa sobre todas as coisas. Deus é poderoso, Deus é fiel. Você precisa crer nisso nessa manhã, você precisa crer nisso nesse domingo, você precisa crer nisso no início dessa semana, ao longo dessa semana inteira. O Senhor é fiel e governa sobre todas as coisas. Eu quero te convidar nessa manhã a colocar isso no seu coração, a se lembrar disso no seu coração. O nosso coração muitas vezes nos leva por caminhos que não são os caminhos que o Senhor tem preparado para nós, mas que nessa manhã você possa se lembrar: há um Deus poderoso que governa sobre todas as coisas, e que a sua confiança, a sua esperança estejam depositadas nesse Deus que é poderoso e governa sobre tudo. Que nós possamos iniciar uma semana em alegria, crendo nisso e sabendo disso, que o Senhor governa sobre todas as coisas. O Senhor governa sobre tudo, e sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero te convidar no início dessa celebração, se você estiver em família, que você dê a mão para quem está aí do seu lado. Eu não sei se você está com seus filhos, com a sua esposa, se você está sozinho, que você possa dobrar os seus joelhos se você quiser, mas nós vamos orar juntos, orar agradecendo ao Senhor, porque mais uma semana se inicia e mais um dia nós podemos ver a misericórdia dele se renovando sobre a nossa vida, porque só ele é poderoso para cuidar de nós e ter misericórdia de nós, porque ele é um Deus que poderia e não teria nenhum compromisso, não teria nenhuma obrigação. Essa é a palavra. Deus não tem nenhuma obrigação. Se nós formos olhar para quem nós somos falhos, pecadores, miseráveis, mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, tem cuidado da minha e da sua vida nesse dia. Nós não fizemos nada para acordar hoje. Você talvez possa dizer: não, eu me esforcei, eu fui dormir mais cedo, eu me alimentei melhor ontem à noite para que eu pudesse ter uma manhã, um despertamento melhor. Não, eu e você não pudemos fazer nada para que essa manhã acontecesse, para que nós estivéssemos aqui agora celebrando ao Senhor, mas Deus renovou a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E talvez você possa falar assim: eu não tenho motivos para agradecer. Eu posso te dizer com toda certeza, só de você estar respirando agora e podendo acompanhar essa celebração já são motivos mais do que suficientes para que nós possamos agradecer ao Senhor. Pegue na mão de quem está perto de você. Se você está sozinho, feche seus olhos, vamos orar juntos no início dessa celebração. Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, e o Senhor não é somente um Deus poderoso, o Senhor também é um Deus misericordioso. O Senhor tem renovado a sua misericórdia, a sua graça sobre as nossas vidas todos os dias, e nessa manhã, no início dessa nova semana, nós temos visto que mais uma vez o Senhor tem renovado a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque a verdade é que nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos viver, mas o Senhor tem renovado a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque na semana que passou, o Senhor cuidou do meu irmão, o Senhor cuidou da minha irmã, o Senhor cuidou da minha casa, da casa do meu irmão, da casa da minha irmã. Muito obrigado, Senhor. Nós não merecíamos e nós cremos e queremos declarar isso com a certeza do nosso coração nessa oração. O Senhor continuará cuidando de todas as coisas a partir de hoje. Que essa manhã seja uma manhã que nós possamos tributar ao Senhor a glória que o Senhor merece. Nós poderíamos ficar aqui o resto das nossas vidas te adorando e ainda não seria o suficiente diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelas nossas vidas. Nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor é um Deus bondoso. Muito obrigado. Muito obrigado por essa manhã maravilhosa que o Senhor tem me dado, a manhã que o Senhor tem dado para o meu irmão, para a minha irmã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, mesmo em meio a tantas dificuldades que os nossos olhos têm visto. O Senhor tem se mantido fiel e poderoso, o Senhor tem governado sobre todas as coisas e sobre a nossa vida. E nessa manhã nós queremos entregar mais uma vez, declarar: Senhor, o governo das nossas vidas está nas Tuas mãos. O governo, Senhor, sobre todas as circunstâncias que nós estamos imaginando agora, sobre todas as preocupações que têm afligido o nosso coração e a nossa mente, estão nas Tuas mãos, porque o Senhor governa sobre todas as coisas.
Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque nós temos a oportunidade mais uma vez nessa manhã de ouvir a sua voz poderosa através da sua santa e bendita palavra. Fala mais uma vez conosco, aquieta o nosso coração, abre os nossos ouvidos e que nós possamos ser, Senhor, enriquecidos mais uma vez pela Tua palavra, porque nós cremos que o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, nós te adoramos, em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor José Luiz. Deus te abençoe. A paz do Senhor, bom dia a todos, uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez, mais uma semana que se inicia, mais um tempo preparado por Deus para juntos nós nos debruçarmos na sua palavra e meditarmos na sua vontade. Nós temos, nesse tempo perguntado ao Senhor quais são os propósitos de vivermos essa reclusão, esse afastamento, esse distanciamento. E uma coisa nós não podemos negar: Deus tem nos respondido, Deus tem mostrado, naquilo que precisamos consertar, naquilo que precisamos, renunciar, constantemente nos humilhar, para que possamos entender e compreender os seus propósitos. Muitos têm dito que não têm entendido, não têm ouvido, não têm compreendido, e Deus responde sempre através da sua palavra. E algo que tem inquietado o meu coração como pastor nessa comunidade, convivendo também com líderes de outras comunidades e vendo uma ansiedade, vendo um desejo de voltarmos ao normal, e não querendo ser repetitivo, amados, mas particularmente nós, como comunidade evangélica do Brasil, nós não podemos voltar como estávamos antes, porque se Deus tem permitido este momento, não só em Caçapava, mas em toda a terra, nos 4 cantos da terra, é porque o Senhor tem e quer, trabalhar em nossas vidas. Eu digo que tem porque Ele tem trabalhado, e Ele tem trabalhado porque esse é o desejo do Senhor. Por isso, ao nos reunirmos aqui nesta manhã, e nas manhãs que o Senhor proporcionar, a nossa oração é que Ele sempre traga, uma palavra fresca, uma palavra boa, mas que seja a sua vontade. E eu creio que não será diferente neste dia. Por isso eu convido você, abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo 20. E diz respeito logo no verso 1, está falando a respeito de um rei de Judá que adoece. E eu vou fazer menção de um termo para o início dessa ministração, que eu gostaria que você buscasse esse termo ali em Isaías 38, também no verso 1, que diz que naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: põe em ordem a tua casa. Quando nós lemos isso em Reis, nós vamos ver na minha tradução: ordena a tua casa. Quando você vai para Isaías, no capítulo 38, no verso 1, você vai ter melhor compreensão nesse verso: põe em ordem a tua casa. E se nós formos ver a respeito do rei Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá, e com algumas características que o diferenciam dos demais reis. Uma delas, você vai ver que ele reinou por 29 anos, não foi pouco. Muitos reinaram menos, outro mais, mas foi um bom tempo. Ele andava com Deus, ele era um homem próspero. Isso você vai encontrar em 2 Reis, voltando no capítulo 18, do verso 1 ao verso 7. Você vai ver que ele era próspero, que ele era abençoado, que ele era um homem temente ao Senhor, que ele era rico. Você vai ver em 2 Crônicas 32, do verso 27 ao 30, você vai compreender
entender isso. Ele era famoso, ele era conhecido, tanto que na sua enfermidade ele recebeu visitas, presentes, cartas, não é? Porque a sua fama, por tudo aquilo que ele fez ali em Judá, também na cidade de Jerusalém, foi algo que ficou muito conhecido. Para vocês terem uma ideia, chegou um momento que a cidade foi cercada, mas anterior a esse momento, ele criou dutos na cidade que são usados até hoje, que abastecem os tanques da cidade. Então o povo não tinha necessidade, ele foi usado num saneamento, trazendo ali abastecimento de água para dentro da cidade. Isso trouxe para ele fama, isso trouxe para ele, não é, alegria do povo que o obedecia, que se rendia ao seu reinado. Mas chega o momento que ele ouve isso da parte do Senhor: põe a tua casa em ordem. Se nós dermos continuidade à leitura, chegando aqui no verso 21, nós vamos ver que ao chegarmos a esse verso, o Senhor tinha dado uma palavra, uma promessa, e já no verso 21 encerra-se esse tempo. Porque quando veio, não é, esta mensagem da parte de Deus: põe em ordem a tua casa, diz a palavra do Senhor, tanto aqui em 2 Reis, quanto lá em Crônicas, quanto em Isaías, diz que ele se voltou para a parede, ele chorou, ele colocou diante de Deus a sua fidelidade, e o Senhor reverteu essa situação. E muitos param no conhecimento a respeito da história, da vida do rei Ezequias nisso. Mas se nós dermos continuidade, é isso que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Nós vamos chegar aqui no verso 21, dizendo que Ezequias dormiu com seus pais. Passado então, não é, todo o tempo do seu reinado, ele morreu. E diz aqui logo no início do verso 1 do capítulo 21 de 2 Reis, que tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efizibá. Então o que nós entendemos? Que havia uma promessa sobre a vida deste rei. Ele reinou 29 anos, então ele começou a reinar, não é? Com 25 anos, ele reinou até os seus 54 anos. Mas se nós fizermos uma rápida conta, se o seu filho tinha 12 anos quando começou a reinar, então quer dizer que passado 3 anos daquela bênção que ele recebeu da parte de Deus, do acrescentar de 15 anos, nasce Manassés. Então quando, não é, Manassés nasceu, havia 3 anos que ele tinha ouvido a respeito desta promessa: o Senhor vai te acrescentar mais 15 anos. E aí vem a morte de Ezequias e Manassés assume. Só que Manassés, contrário à postura do seu pai, ele fez tudo que era oposto à vontade do Senhor, tudo que era contrário àquilo que o pai, não é, tinha feito como rei em Judá. Para vocês terem uma ideia, diz assim a palavra do Senhor, do verso 2 ao verso 7, em 2 Reis ainda 21. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara, e suas possessões, e diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. E mais, edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Tudo que o Senhor tinha dito que não fizesse, foi o que Manassés fez. E tudo aquilo que o seu pai Ezequias tinha feito, ele não fez. E continua no verso 6:
e até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: desta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então tudo aquilo que era abominável ao Senhor, Manassés, filho do rei Ezequias, aquele que foi comparado a Davi na sua benevolência, na sua sabedoria, e tudo isso caiu por terra, porque nós entendemos que ao Senhor acrescentar 15 anos, o Senhor tinha dito antes para ele: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Passado 3 anos, nasce Manassés. Então ele teve um convívio com seu filho por 12 anos. Ele vindo a falecer, o seu filho com 12 anos assume e faz tudo que é contrário à vontade do Senhor. Conhecíamos um Ezequias, arquiteto, engenheiro, não é? Homem obediente, aquele que quando recebeu uma sentença de morte chorou, não é? Voltando o seu rosto para a parede. Mas lendo essa história, nós entendemos que na verdade não foi tudo aquilo que ele fez, não foi tudo aquilo que ele praticou, não foi a sua entrega que fez com que a sua casa desse continuidade a esta obra. Pelo contrário, olhando para as atitudes de Manassés, nós chegamos até a pensar o que levou esse filho a querer fazer tudo contrário àquilo que o seu próprio pai, não é, tinha praticado, como aquele que andou com Deus, foi abençoado por Deus, não é? Foi suprido em todas as suas necessidades, exaltado entre muitas nações. O que levou esse menino a não se portar conforme a vontade do Senhor? Será que muitas vezes nós, no nosso convívio diário, até fazendo a obra do Senhor, até achando que nós estamos fazendo aquilo que é excelente, nós não temos nos esquecido da nossa casa? Será que os nossos filhos, ao olharem para nós, e agora eu já falo também como igreja, não é? Os nossos adolescentes, as nossas crianças, será que nós temos dado esse testemunho aos nossos jovens, porque serão aqueles que darão continuidade a esta obra? Eu tenho que falar para você algo: Ezequias não pôs a sua casa em ordem, e algo terrível aconteceu. Tanto que se nós olharmos, não é, como isso reflete nas gerações, em Jeremias no capítulo 15, abra lá em Jeremias no capítulo 15, vamos ler do verso 1 ao verso 4, diz assim: disse-me porém o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, estava fazendo, não é, aqui uma menção, que ainda que o libertador levantado por Deus aparecesse diante de Deus, e Samuel, sacerdote, juiz, profeta, viesse interceder, se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com esse povo. Lança-os diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem: para onde iremos? Diz-lhe-á: assim diz o Senhor, o que para a morte, para a morte, o que para a espada, para a espada, o que para a fome, para a fome, e o que para o cativeiro, para o cativeiro. Aqui tinhas passado, desde o reinado de Manassés, 100 anos. 100 anos já tinham se passado, e aquilo que foi gerado na casa de um rei, um comportamento do filho de um rei que assume, em função dos seus erros, em função das suas práticas, veio uma palavra lá da parte do Senhor, que um dia aquela nação também, não só Israel, mas Judá, seria levada cativa. E aqui chega o momento que eles foram levados cativos, e diz assim: porque os visitarei com 4 gerações de males, diz o Senhor,
com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao deserto em todos os reinos da terra, por causa de quem? De Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Então o que nós percebemos? Quando nós nos colocamos diante do Senhor e desejamos praticar as boas obras e nos expomos na sua obra, em cumprir a sua vontade, há algo ainda maior e melhor sobre as nossas vidas. Nós somos gerados para gerarmos vidas, porque através de nós Deus traz heranças à vida, e nós temos a obrigação de orientar as gerações futuras. Vamos ver aqui, testemunhando, pregando, exortando, nós vamos ver a respeito disso, orientando, corrigindo, exortando. E quem sabe até como igreja nós temos perdido esta visão, porque afinal de contas nós estamos numa comunidade, afinal de contas eu sirvo ao Senhor, afinal de contas eu me converti a Jesus Cristo como único e Salvador. Mas será que encerra aí essa obra? Encerra aí o propósito de Deus em nossas vidas? Lógico que não. Nós temos que entender que nós não somos dessa terra e partiremos dessa terra. E hoje nos vem essa palavra: põe em ordem a tua casa. Porque nós podemos ver que de uma forma terrível a vida de Manassés marcou o reino de Judá. E o mais triste, filho de um rei que aos nossos ouvidos soa como aquele que andava com Deus, não é? Aquele que recebeu todo o benefício de Deus, homem rico, poderoso, não é? Mas que não teve valor nenhum no final da sua vida, porque aquele que o sucedeu teve práticas terríveis, abomináveis ao Senhor. E eu pergunto, será que ele cumpriu aquilo que o Senhor veio a ele e diz: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás? E ele chorou e ele trouxe em memória tudo o que ele tinha feito. Mas passado 3 anos vem um filho e não sei, quem sabe se esqueceu de ensinar esse menino no caminho. E é isso que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, porque quando nós olhamos, não é, para a vida dos homens, nós vamos perceber que há um propósito de Deus sobre todas as vidas. Nós podemos ver, não é, na vida de tantos homens usados por Deus, mas existe um jargão no meio evangélico dizendo o seguinte, que Davi, ele ganhou praticamente o mundo e perdeu a sua família. Já Noé abriu mão desse mundo e ganhou a sua família. Mas a proposta que Deus tem para mim e para você é que eu e você, com a nossa família, ganhemos o mundo para o Senhor, através do nosso testemunho, das nossas práticas, não só daquilo que falamos, mas daquilo que nós vivemos. E olha, porque nós podemos ver na vida de Moisés um propósito libertador do povo do Egito. Josué, aquele que foi incumbido, não é, junto com aquela nova geração, porque a primeira geração tinha perecido no deserto por desobedecer ao Senhor, mas com aquela nova geração ele entrou na terra prometida. Nós podemos ver na vida de Davi mesmo, ele foi usado, não é, para ali trazer uma comunhão ao povo de Israel, as 12 tribos. Depois houve uma divisão, mas ele foi aquele rei segundo o coração de Deus naquele momento, que foi usado nesse propósito. Nós podemos ver Salomão sendo usado por Deus para quê? Para construir o templo, para edificar o templo, não é? Ele ouviu da parte do Senhor que toda oração que fosse feita naquele lugar, não é? Se fosse um povo sincero, humilde, o Senhor ouviria. Nós vimos na vida de Neemias sendo usado como restaurador dos muros, um copeiro do rei, levantado por Deus, porque é Deus que capacita para ser o restaurador dos muros de Jerusalém. Nós podemos ver João Batista, aquele que veio preparar o caminho,
reconhecido na Bíblia e citado na Bíblia como um dos maiores profetas, e profetizou o que? A vinda do Senhor. Nós podemos ver na vida dele, nós podemos ver na vida de Paulo, o apóstolo Paulo, poderíamos falar de Pedro, não é? Que foi tremendamente também usado, mas Paulo, a levar o evangelho nos quatro cantos daquele mundo antigo, uma palavra que chegou a nós até hoje. Mas se nós formos olhar para o pai da fé, Abraão, nós vamos entender qual foi o propósito da aliança de Deus com Abraão. Abra em Gênesis, no capítulo 18, e nós vamos ver no verso 13, Gênesis 18, verso 18 e 19, diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu tenho conhecido ou ordenado que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão e o que acerca dele tem falado. Abraão, nosso pai na fé, pai de outros povos, ele foi levantado e Deus fez uma aliança que através dele e das gerações futuras dele, está falando a respeito da minha vida e da tua vida. Essas gerações futuras, a começar dele, deveriam guardar os mandamentos do Senhor, cumprirem a vontade do Senhor, caminharem nessa terra para resplandecer, para anunciar a vontade do Senhor. É isso que diz aqui a palavra. E se nós, atentarmos, nós vamos ver que o Senhor escolheu Abraão nesse propósito. E quando nós olhamos lá para Hebreus, e vamos lembrar de algo: em quantos anos Abraão recebeu a promessa? O filho, 100 anos. O filho se casa com Rebeca depois de 40 anos. Abraão tinha 140 anos. Rebeca era estéril. Isaac ora por 20 anos. Ela tem os filhos. Passado 20 anos, Abraão tinha então quanto? 160 anos. Com quantos anos Abraão morreu? Você se lembra? Com 175 anos. Quer dizer que quando Abraão descansou, faleceu, os seus netos tinham 15 anos. 15 anos. E a promessa e o pedido e a aliança de Deus para com Abraão é que ele guardasse os mandamentos e as gerações futuras ouvissem através dele a respeito da fidelidade desse Deus. Quando nós olhamos para Hebreus, e você vai entender isso, lá no capítulo 11, aqui sim é o verso 13, Hebreus 11, verso 13, você vai perceber e entender algo aqui maravilhoso da parte do Senhor. Achou aí? Hebreus 11, 13 diz: todos esses estão falando ali dos heróis da fé. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas aqui está falando já a respeito de Abraão, vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha que coisa tremenda. Abraão faleceu nos seus 175 anos, mas diz que pela fé ele viu de longe, ao teu respeito e ao meu respeito, porque viriam aqueles que abraçariam essa promessa, que estariam servindo segundo a vontade de um Deus de promessa. Está falando ao meu respeito e ao teu respeito.
porque não somos dessa terra, somos peregrinos nessa terra, mas o que nós temos feito, falado, anunciado e ensinado às gerações futuras, e eu digo aí aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos, e eu falo como igreja. Nós temos até um costume de chamarmos a igreja a sede de igreja mãe. O que essa igreja ela tem ensinado? Nós, como membros dessa igreja, o que nós temos testemunhado? Se nós olharmos para o rei Ezequias, ele não pôs a sua casa em ordem. Se nós olharmos para aquilo que Deus pediu para Abraão, a prioridade é que nós anunciemos a vontade do Senhor, o propósito do Senhor, e muitas vezes ficamos trocando isso por coisas, pensando e achando, e nós nos nossos achismos, que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos precisam de coisas. Se nós buscarmos ao Senhor, e eles também buscarem ao Senhor, porque eles aprenderão através de nós, que deve ser buscado o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade, a sua palavra em primeiro lugar, aquilo que nós temos perdido tempo vai ser acrescentado, são coisas. Você consegue entender que o rei Ezequias, ele foi pontual nas suas obras terrenas, mas naquilo que dizia a respeito à vontade do Senhor, ele falhou? Mas não foi só ele, porque ele é homem, e ficou registrado, isso que é maravilhoso na palavra, porque o Senhor não coloca isso para defamar ninguém, mas é para mostrar que o Senhor, ele conhece. O Lucas orava, né? Ele conhece os nossos pensamentos, ele é aquele que sonda os nossos sentimentos. Diz que a palavra nem chegou na nossa boca, e o Senhor já conhece, o Senhor já sabe, e ele sabe de todas as coisas. E se nós formos lá para 1 Samuel, abra lá no capítulo 12, falando a respeito agora da casa de um outro servo, e um servo, não é, conhecido, uma história, passagens que nós podemos pensar até que nós dominamos, que nós conhecemos, que nós já ouvimos, mas precisamos atentar para isso. Olha o que fala aqui em 1 Samuel capítulo 12, do verso 2 ao verso 4. Samuel, no final da sua vida, diz assim: agora pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testifico contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Ele está falando o seguinte: olha, está chegando o meu fim, mas eu quero me apresentar diante de vocês, dizendo o seguinte, porque ele aqui estava como, né, um último juiz, e ele estava dizendo: eu quero saber no que eu defraudei vocês, no que eu me corrompi, no que eu tomei para mim. E eles não tinham nada para falar, porque verdadeiramente a vida de Samuel, aqui nós podemos ver, foi uma vida alibada, de entrega, desde a sua meninice, quando ele, não é, ainda na casa do sacerdote Eli, ouviu pela madrugada o Senhor o chamando, e chega, não é, numa das últimas vezes, porque depois Deus continuou falando com Samuel, mas ali ele estava debutando naquela experiência, e ele ouve do sacerdote: quando você ouvir novamente chamar o teu nome, você diga o seguinte: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E não estava falando a respeito somente de escutar, mas de ouvir aquilo que Deus tinha e queria e colocar em prática. Isto é ouvir. Muitos têm escutado, como qualquer ruído nós escutamos, mas ouvir é diferente.
é não ficar somente, não é, na nossa audição, mas sim trazer para o nosso entendimento, trazer, aplicando na nossa vida, aquilo que devemos fazer, inclusive aquilo que nós ouvimos e não devemos viver. Então esse foi Samuel, mas ele diz aqui, se ele tivesse defraudado alguém, ele queria restituir, mas ele diz mais, então ele ouve, então disseram, em nada nos desfraudou, nem nos oprimiu, nem tomasse coisa alguma da mão de ninguém. Ele não foi dado à corrupção, ele não foi fraudulento, ele foi um homem diante do povo, justo e fiel. Mas se nós olharmos e voltarmos um pouco para Samuel, 1 Samuel, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 5, abra aí, diz assim: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, lembra que ele falou lá no 12, já estou velho, eu estou me apresentando diante de vocês, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Eu não sei quantos de nós tinha esse conhecimento desta passagem, porque a igreja muitas vezes ela se fecha num aspecto de quando há uma necessidade de meditação, deparamos com um personagem como um Moisés, como um Noé, como um Samuel, como um Ezequias. Nós tomamos por conhecimento aquilo que nós lemos e até onde nós lemos, mas nós precisamos trazer hoje isso para o nosso entendimento e compreensão, que Deus relata a falha de homens que foram até então fiéis a Deus, mas que tiveram falhas, falharam, e tudo isso está registrado para que nós não venhamos cair no mesmo erro. E nesta manhã a mensagem é: põe a tua casa em ordem. O que Samuel fez? Ele levantou os seus 2 filhos juízes. Primeiramente, não era homem que constituía os juízes, era Deus quem levantava os juízes. Cria-se uma expectativa que o filho do pastor tem que ser pastor. Se aprouver ao Senhor levantar, se aprouver ao Senhor separar, se aprouver ao Senhor ungir, será dessa forma, mas não pode ser na vontade do homem. E aqui nós já começamos a entender o que aconteceu. Diz assim: e era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém eles tiveram várias atitudes, comportamentos totalmente contrários àquilo que era a prática do seu pai. Olha só: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Aí você começa a entender que na despedida de Samuel, porque ele usou esses termos, ele falou: olha, eu quero me apresentar aqui como ancião, como idoso, já para partir. Se há algum prejuízo, eu quero restituí-los. Também foi por causa disso. Os seus filhos se tornaram terríveis. Ainda mais Samuel, que viu a morte dos filhos do sacerdote Eli, que foi aquele que foi gerado na coxa do sacerdote, olhando agora no final da sua vida para a sua casa e vendo o mesmo comportamento dos filhos de Eli dentro da sua própria casa. Ele não tinha colocado a sua casa em ordem. Ezequias não colocou a sua casa em ordem. E eu e você que estamos ouvindo essa palavra hoje, precisamos colocar a nossa casa em ordem. E diz assim: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Amados, nós começamos lendo lá em 2 Reis, capítulo 20, verso 1, um rei conhecido entre nós, Ezequias, que foi usado tremendamente em Judá, mas que não atentou para algo, não pôs a sua casa em ordem. Vindo o nascimento do seu filho, o crescimento do seu filho,
ele não colocou a sua casa em ordem. E nós vimos o que aconteceu na casa de Ezequias. Ali começa o cativeiro de 70 anos, que levou cativo também Judá. Agora, olhando para a casa de Samuel, nós entendemos por que o povo começou a pedir rei, segundo todas as nações, porque também dentro da casa de um sacerdote, de um profeta e de um juiz, foi gerado o início da monarquia em Israel, uma nação que deveria ter somente um Deus, um Senhor. Começaram a pedir reis para si, porque não viram na postura dos filhos de Samuel a mesma postura do pai. É verdade que não é porque os pais comeram uvas amargas que vai embotar o paladar, não é, dos seus filhos. Então nós não aqui estamos fazendo pré-julgamento com relação à salvação de Ezequias, com relação à salvação de Samuel, de forma alguma. Mas nós temos que entender que a promessa, a aliança em Deus com Abraão, foi que ele vivesse e ele pregasse às gerações futuras. E ele viu, como no relato de Hebreus, ele viu pela fé. Hoje nós, agora e nós, qual tem sido a nossa prática? Nós temos noção dessa aliança, nós temos noção desta promessa, que é verdade, pai, você precisa, não é, se esforçar e com o suor do teu rosto trazer o pão, o alimento para a tua casa, mas isso não é a prioridade. É verdade, mãe, que você deve ser uma mulher sábia, virtuosa, aquela que edifica o seu lar sobre a rocha, fundamentada no Evangelho, mas é aí, não são nos afazeres domésticos que nós valorizamos demais, ainda mais nesses dias, não é, irmãos? Que nós estamos ali no presencial no nosso lar e vendo as tarefas diárias domésticas, porque a mulher, não é, ela assumiu esse trabalho e deve ser compartilhado sim com os homens, deve ser compartilhado sim com os filhos, mas nós temos visto a labuta que é o dia a dia. É uma roupa que tira, uma roupa que usa, uma roupa que lava, uma roupa que passa e volta a mesma roupa. São as louças que imediatamente quando nós olhamos e falamos assim, mas a pia estava limpa, o que aconteceu? Nós mesmos no uso, na alimentação, se forma aquele trabalho árduo, difícil, que muitos correm. Eu louvo a Deus pelos homens que têm, não é, a prática de contribuírem, colaborarem, e tudo isso é necessário, e através muitas vezes desse gesto, desse testemunho que nós estamos testemunhando aos nossos filhos, que nós somos diferentes, e muitos dizendo, não, isso não é serviço para mim, e começa aí. O que o teu filho tem visto na tua casa, no teu convívio? E olha que você não é Samuel, e olha que você não é Ezequias. Misericórdia das nossas vidas, o que os nossos filhos têm visto nas nossas práticas, palavras que têm saído dos nossos lábios, num tempo difícil, onde nós sabemos que Deus tem um propósito, e muitas vezes como instrumentos de apaziguarmos, de instruirmos, de abençoarmos, quem sabe estamos apavorando a nossa casa, quem sabe estamos trazendo palavras pesadas, duras. Eu estou falando com você, meu irmão, vamos nos converter ao Senhor, mas não tomando as práticas de Ezequias, não tomando as práticas de Samuel, que fazíamos toda a obra, mas nos esquecíamos, não é, de um mandamento: ensina o menino, ensina a criança, ensina a geração futura. Eu não estou aqui, não é, para revelar os pecados de um rei, de um profeta, de um sacerdote. Nós estamos aqui explanando a palavra do Senhor, que é verdadeira e que mostra que ainda que nós fizermos tudo, nós podemos ser servos inúteis. Por isso, de não tomarmos, não é, como mandamento, como ordenança, como ensino, o princípio. Precisamos viver a vontade do Senhor. Aquilo que foi posto sobre Abraão está sobre as nossas vidas, está sobre a nossa casa.
Então, se nós olharmos para alguns versos, e aqui nós já partimos quase para o encerramento, Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 4 ao verso 9, só eu, nesse ministério aqui, fizemos menção dessa palavra uma centena de vezes, mas nós precisamos vivê-la. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quem tem sido o Senhor? Na Bíblia nós vamos encontrar só 2 senhores, só 2: Deus e o Senhor do dinheiro. Muitos, quem sabe, estão buscando várias coisas e se esquecendo da primícia, da ordenança do único Senhor. Existem 2 relatados aqui, e diz que o amor a Mamon é terrível, é o princípio de todos os males. Precisamos amar o Senhor como único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder e entendimento. E mais, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha que coisa tremenda. E as intimarás. Outras traduções diz: inculcarás. Em quem? A teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que você tem compartilhado, meu irmão, minha irmã, dentro do teu lar? Como está a tua casa? Põe a tua casa em ordem. Vamos colocar a nossa casa em ordem. É tempo. Eu dizia, muitos querem voltar no normal. Não, que sejamos renovados no nosso entendimento, que haja uma mudança na nossa mente, ao olharmos e falarmos aos nossos. Verdadeiramente tem que ter mudança, tem que ter transformação, para haver salvação. Não, mas a salvação não é por obras. Mas eu não estou falando de obras, eu estou falando de externar a nossa fé num Deus vivo, um Deus que conhece e sonda e esquadrinha, e a palavra nem saiu ainda e Ele já sabe. E nós sabemos que o pecado, não é? Ele começa através dos olhos, dos ouvidos, dos gestos. Nós pecamos, precisamos alcançar esse entendimento, precisamos compreender isso. Em Salmo 44, abra lá, Salmo 44, olha o verso 1. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Os nossos filhos, eles têm que ter as experiências com o Senhor, e eles terão essas experiências. Eu estou falando daqueles também, não é, que são abraçados por nós nessa igreja, e não são nossos filhos na fé, porque pai só tem um, pai é só um, só Deus. A ninguém chamar de pai, a ninguém chamar de mestre. Mas nós temos aqueles que são gerados no nosso meio, muitas vezes não estão acompanhados dos seus pais, não é, dessa terra, mas nós temos obrigação. Eles, além de estarem vendo, eles precisam ouvir. E isso tem que começar, não é na igreja, porque o pregar aqui se torna até fácil, porque na verdade não é eu que falo, é o Senhor que fala através dos pregadores. Mas eu tenho que colocar esta palavra em prática na minha vida. Eu preciso viver isso, eu preciso compreender isso. Então o salmista diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos. Mas não foi só isso, os nossos pais também têm contado os seus feitos. Olha que coisa tremenda, que realizasse em nossos dias. Quem sabe você tem nesse tempo perdido tempo, redundância, e tem se queixado, murmurado, reclamado,
não participado, porque o teu filho, aquele que está sob tua responsabilidade, vai ser gerado através também do teu comportamento, do teu testemunho. É muito fácil eu falar e não fazer. Eu preciso viver, meu irmão, viver, minha irmã. Põe em ordem a tua casa. Salmo 78, verso 3 e 4, abra aí. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Nós não podemos reter essa adoração, reter esse louvor. Nós temos que levantar as nossas mãos no nosso lar e falar: Senhor, muito obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua obra em nossas vidas. Nós precisamos, nossos filhos precisam ver isso. E diz mais do 6 e 7, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos de geração em geração, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Pastor, o meu filho tem se desviado, meu filho nesse momento está terrível, mas ele ouviu de você, porque senão ele vai se tornar um Manassés, ele vai se tornar um Joel. Misericórdia. É tempo de colocarmos a nossa casa em ordem. É tempo. E encerrando, eu encerro abrindo em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Palavra de vitória, meu irmão, palavra de bênção, palavra que vem da parte de um Deus que conhece a tua intimidade. A tua porta pode estar fechada, a tua janela pode estar arriada, onde as pessoas passam e não veem, vem a aparência, a caiação, vê o acabamento, vê o formato, mas Deus que fala contigo, aquele que está aí dentro, e mais de que estar dentro da tua casa, Ele quer habitar no teu coração. Mas põe em ordem a tua casa. Pelo que não deixarei de exortar. Olha Pedro aqui, na sua velhice, já na iminência de ser morto, crucificado de ponta cabeça, que recusou ser crucificado como seu Senhor. Essa é a história do final da vida de Pedro. Diz assim: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, estejais confirmados na presente verdade. Ele dizendo, ainda que vocês sabem, porque está relatado na palavra, e tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertai-vos com admoestações. Quer dizer, eu vejo por justiça, por amor, lembrar vocês, enquanto vocês estão nesse tabernáculo, e com admoestações, quer dizer, com correções, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Ele estava para ser morto, como também nosso Senhor Jesus já o tem revelado. Mas também eu provocarei em toda ocasião, que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. Louvado seja o Senhor. Eu encerro dizendo essa palavra de Pedro para você. Eu não quero ser lembrado por você, por aquele que promoveu grandes eventos, por aquele que se rendeu aos costumes desse mundo e trouxe para dentro da comunidade. Eu não estou preocupado se você está triste comigo, se aqui não acontece aquilo que você gostaria. Eu não espero que você fique alegre comigo, não é? E não, quem sabe, cumprir a tua vontade. Mas uma coisa eu quero ser lembrado, que o Senhor nos levantou para falarmos a verdade que liberta, a verdade que restaura.
E ainda que na velhice, se assim permitir o Senhor, quem sabe agora, essa admoestação seja para teu posicionamento, que essa correção seja, não é para um conserto na tua vida, um conserto na tua casa, e que você possa dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nunca deixou de nos corrigir, porque verdadeiramente o Pai corrige ao filho que ama. Eu termino com esse sorriso dizendo: conserta a tua casa. Para Ezequias foi acrescentado 15 anos. Seu filho assumiu o reinado e fez tudo ao contrário. Samuel, um dos maiores profetas, último juiz, tremendamente usado por Deus, sacerdote, mas não consertou a sua casa. Eu e você consertemos a nossa vida. Louvado seja o Senhor por esta manhã. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Quem sabe hoje foi revelada a intimidade de homens, não é que nós tínhamos em grande conta, mas nós precisamos lembrar que nós temos um Senhor, que como esses homens foram tentados e levados a não cumprirem tudo, nós servimos a um Deus que foi tentado em tudo e em nada pecou. Estou falando de Jesus Cristo, o perfeito em quem nós podemos confiar. Nós somos falhos, nós somos limitados, mas nós servimos a um Deus todo-poderoso, e aquilo que nós não conseguimos trazer como correção, a começar na nossa vida, Ele pode transformar. Por isso Ele disse: filho meu, dá-me o teu coração. Você acha que Ele quer o quê? Te escravizar? Não, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar a minha vida. Estamos nesse processo de santificação. Louvado seja o Senhor, mas que essa obra seja completa nos nossos dias. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. E eu quero encerrar incentivando você a contribuir com a obra do Senhor. Nesses dias, foi me perguntado a respeito da visão do dízimo. Eu creio que foi até em função daquilo que falamos na semana passada, que por várias vezes procurei me esquivar desse momento e não estar sendo o porta-voz dessa convocação. Mas Deus é tão misericordioso que me trouxe uma correção, e eu tenho entendido que eu, estando pastor nesse lugar, eu tenho essa obrigação. Então quero dizer para você que aquilo que muitas vezes nós lemos lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, cada um contribua segundo propôs no teu coração, não por tristeza, nem por necessidade, porque o que Deus, aquele que dá, deve dar com alegria. Isso é oferta, é uma oferta. Nós estamos ofertando para a Prefeitura Municipal, para o Fundo Social, para a Secretaria de Cidadania. Isso é oferta. Dízimo é dívida. É para você que tem dúvida, e eu não sei a visão teológica do pastor, eu te digo: dízimo é dívida, e eu não posso reter aquilo que não me pertence. O Senhor tem nos dado a vida e nós somos devedores, e nós não pagamos Deus com dízimo, mas nós somos mordomos de uma porção, de um bem, de um salário que nós recebemos do Senhor. Eu sinto em falar a você que não vem da tua capacidade, não vem da tua chefia, não vem da empresa que de repente você frequenta até mais do que a presença do Senhor. Muitas vezes está mais numa empresa, vestindo uma camisa, e nem lá sabem que você é cristão. Dízimo é dívida. Nós vamos ver um momento, e eu nem anotei aqui, né, que o povo, por se distanciar do Senhor, está lá em Ageu. Lá em Ageu, você vai ver que o povo, por se distanciar do Senhor e andar pelos seus caminhos, começaram a pegar
tudo aquilo que recebiam e começaram a investir nas suas propriedades, nas suas casas, casas estucadas. E aí vem, né, o Senhor e diz, através do profeta: será que é tempo? Será que é tempo disso? Será que eu não tenho dado o suficiente para vocês investirem também naquilo que vocês necessitam? Porque afinal de contas sou eu que supro a necessidade de vocês. Será que, enquanto a minha casa, então este lugar, eu tenho que falar para você, ele deve ser mantido através da tua fidelidade, do teu dízimo, e pode ser abençoado mais ainda através da tua oferta. Mas dízimo é dívida. Gozado é que nós pegamos valores no banco e nós não temos a cara de pau de chegar para o gerente e falar assim: eu não estou sentindo de trazer o pagamento. Não, porque é um homem, ele vai me negativar. O que ele pode fazer comigo? Tomar meus bens? E com relação a Deus, que nós temos roubado, nós não nos preocupamos? Pastor, o senhor está falando muito sério. É sério. As pessoas têm perguntado, e em função de eu dizer que tinha me esquivado, não é em função disso, é por poder ter liberdade de trazer uma palavra gostosa, alegre, bênção, e pensando que esse momento era pesado, mas eu estava errado. Esse momento é maravilhoso, porque se nós chegamos até aqui, é porque no passado houveram homens fiéis, que foram fiéis ao Senhor. Então quero dizer, você que tem uma visão, não é pentecostal, é dívida. Eu quero dizer a você que tem uma visão reformada, é dívida. Eu quero dizer a você que tem uma visão universal, uma visão teológica também errada, mas existe, é dívida. Deus nos entrega valores e bens, do qual nós podemos sim administrar, mas a parte que cabe a Ele, não cabe a nós retermos, é dívida. Então alegra o teu coração, porque você que é dizimista, você tem cumprido a tua parte com o Senhor. Agora, eu quero dizer a você que tem sondado o teu coração a respeito disso: teu coração é mentiroso, teu coração é enganoso, teu coração é perverso. Então vou propor a você nessa pandemia, faça um estudo. Você vai encontrar nesses estudos a respeito daqueles que se levantam contra o dízimo, mas você vai perceber que não há fidelidade nenhuma nesse com relação a Deus. O que existe, na verdade, o que é? É uma mágoa, é uma tristeza com homens, porque o Deus da vida, Ele continua pedindo a nós, não só o dízimo, mas dizendo: filho meu, dá-me toda a tua vida, dá-me o teu entendimento, dá-me a tua compreensão, dá-me, porque é dessa forma, amados, que nós vamos ensinar os nossos filhos. Eu tenho uma preocupação com a geração futura. Esse lugar, num passado muito próximo, era para ser um salão de festa, um salão de baile, nos moldes atuais, uma balada, um local de rave. Deus nos trouxe aqui, e quantas vezes eu ouço, se fosse um salão desse, se pagaria muito mais fácil o aluguel. E eu digo por quê? Porque aqueles muitas vezes que estão nas trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, e eles sabem, para entrar num lugar de trevas, eles precisam arcar com compromisso. E muitos, entrando num lugar como esse, não se alegram em ver que o Senhor preparou um espaço onde nós podemos contribuir, todos nós, e não pesa para ninguém, e poderíamos fazer obras maiores ainda, mas muitas vezes retém, dizendo: eu não senti no meu coração. Nosso coração nos leva à condenação. Por isso o Senhor precisa mudar o nosso coração. Eu me alegro que Deus já tem feito a obra nesse lugar. Eu posso dizer que aqui, em meio a 500 membros, nós, no dízimo, nós temos metade que são fiéis. É pouco, mas o Senhor está trabalhando. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Eu te convido
né, a estarmos juntos novamente às 19 horas nesse domingo, dia que fez o Senhor, que você possa olhar para a tua mesa e falar: Deus tem suprido. Que você possa olhar para a tua casa, você possa dizer: o Senhor tem guardado. Que você possa olhar para a tua vida e falar assim: o Senhor tem transformado. Mas que não guarde isso só para você. Propague essa palavra, propague esse evangelho, ensine as gerações futuras, ensine o caminho que eles devem andar, que quando eles envelhecerem, eles não desviarão como Manassés e como os filhos de Samuel. Deus abençoe, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com a tua vida, hoje e eternamente. Um amém. Até a noite. Até logo mais. Deus abençoe.